Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Fala Professor. Eu sou Alessandra Gaspar, professora com mais de 40 anos de experiência na área da educação. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial e é com uma grande honra que eu recebo a professora Karine Pinheiro. Seja bem-vinda, professora, ao nosso podcast. Professora Karine, ela é graduada em Letras pela UES, especialização em Gestão Escolar pela UES, e ela é mestra em Políticas Públicas e Planejamentos pela UES. E ela é doutora em Ciência da Educação, especialidade em Tecnologia Educativa, e pós-doutora em Ciências Sociais, Política e do Território, pela Universidade de Portugal, Universidade do Ninho. Professora, nós estamos aqui para bater um papo de um assunto que é muito pertinente para o nosso momento, que é a importância das metodologias ativas no mundo contemporâneo. Professora, as metodologias ativas, elas oferecem uma abordagem pedagógica mais alinhada às necessidades e às demandas da sociedade atual, preparando os alunos para os desafios do mundo contemporâneo. Mas é fundamental para os professores entenderem a importância dessa metodologia e trazer para suas práticas pedagógicas. E nós estamos aqui, nesse momento, para potencializar e motivar esses professores a usar essa metodologia. E aí eu começo já questionando você como educar na sociedade em rede. Professora Alessandra, é tão importante um momento como esse. Primeiro, agradecer o programa Fala Professor e agradecer à Rede Cuca por essa oportunidade de a gente estar discutindo um pouco da minha trajetória profissional. Além do currículo Lattes, é importante destacar que eu sou professora da educação básica, me formei em toda a caminhada mais de 23 anos no Estado, como professora da educação básica, e esse processo se construiu na prática, né? Nos cotidianos, com outros docentes, com os próprios estudantes. Por isso que é importante a gente fazer essa reflexão inicial da sociedade que a gente vive. Esse aspecto da sociedade em rede que você tanto me pergunta, é importantíssimo para o professor se inserir. Que mundo é esse que ele quer formar esse estudante? Quais são os desafios geracionais que o professor vive e que o estudante vivencia, né? O professor, ele vem de uma outra geração formativa que não nasceu com as tecnologias. E o estudante nasce com essas tecnologias. Ele já sabe como lidar. Então, o grande desafio é essa contínua formação, que eu acho que é o seu programa que traz esse momento e esse debate. Tá? Um teórico para citar para os colegas professores se aprofundarem um pouco sobre essa sociedade em rede é o Manuel Castells, que é um pesquisador espanhol, tá? Catalão, e que traz essa reflexão sobre a gente agora está conectado com vários canais. A gente pode estar dialogando com Portugal, né? Minha base formativa do doutorado, do pós-doc, com estudantes lá do Cariri, onde atuo como professora atualmente e formo estudantes. Então, não existe mais fronteiras. A rede é isso. Aprendemos na rede e com a rede. Muito bem. É muito importante essa fala sua, porque justamente é o que eu digo, potencializa e motiva os professores a mudar também os seus conceitos, né? Porque, como você disse, muitos professores não nasceram na tecnologia.
Eu, por exemplo, com a minha idade, não nasci na tecnologia, mas busco esse conhecimento para estar atualizada. E aí eu venho para você e pergunto quais são os desafios, professora Karine, da formação docente nesse contexto? São imensos. Primeiro, ele se permitir, né? Se permitir e ter a curiosidade de continuar sendo um eterno aprendiz. Esse é o primeiro passo para todos nós que estamos na educação, né, professora Alessandra? Nós estamos aqui nos permitindo também aprender a lidar com esses novos meios de criar canais, trocas de conhecimento. Então, a formação docente não é só o foco no conteúdo, mas em metodologias ativas, em práticas que mobilizem esse atuar nessa nova sociedade em rede, como eu falei. Então, o desafio maior é essa contínua formação. Tá? Hoje estou atuando com formação inicial, com jovens estudantes da pedagogia e já atuei por muitos anos na formação continuada, em que mobiliza esse desenvolvimento de competências digitais, que são tratadas por vários documentos internacionais, não só na Comissão Europeia, na Unesco. O desenvolvimento dessas competências digitais é um exercício contínuo, né, de fortalecer as suas práticas para a integração da tecnologia no currículo. Não é o fazer pelo fazer, é o para que fazer. Então, esse é o maior desafio que enxergo. Muito bem. E como você compreende a definição de metodologias ativas? Existem alguns autores. Recentemente temos uma publicação do Morin, um pesquisador das universidades paulistas, recente sobre isso, mas vamos retomar um pouco o John Dewey e os clássicos da pedagogia, que é o aprender fazendo. E eu acho que é importante, além desse clássico, né, dessa base do aprender fazendo, do aprender construindo, eu gostaria de retomar o nosso patrono da educação, Paulo Freire, que é o que nos mobiliza a ser autônomo. Pedagogia da autonomia, né? A pedagogia da autonomia. Porque isso se linka muito dessa autonomia e do pensar crítico sobre essa sociedade, que aí é importante a gente atualizar hoje, principalmente para que nós não sejamos pensar prática pela prática, mas o para quê, em função de quê, com que sentido, vai repercutir como. Um programa como esse é importantíssimo, né? Colocar para os professores sempre, ao passo que eu trabalho com essa tecnologia, junto com os estudantes, o papel desse professor muda. Ele é de troca, de construção, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? E eu acho que é muito mais prazeroso para Sim. os dois, professor e aluno, e o conhecimento é muito maior, porque o aluno se envolve nesse movimento de metodologias ativas, envolve completamente o aluno no aprendizado. Desenvolve no aluno o interesse de pesquisar, de ser mais questionador. E não tem como, depois de você passar por tudo isso, não ficar aquele conteúdo para você, né? Sim. Então, eu acho essa metodologia muito mais relevante para o nosso ensino de hoje. Principalmente que esses alunos são hoje da tecnologia, né, Sim. professora? E quais são os principais benefícios das metodologias ativas na educação contemporânea? Sim, trazendo para a nossa contemporaneidade, é importante a gente pensar num aspecto, professor, que está aí, professora, que está aqui conosco. A questão da cibercultura, né? Dessa cultura digital, que está na base curricular nacional e que nos coloca como desafio, né? Para compreender essa cultura cotidiana, aprender com os cotidianos, como eu estou me comunicando, como eu estou pesquisando, como havia colocado, professora Alessandra, esse professor aprender a pesquisar
e não ser refém de aquele que copia e cola, né? Não é aquele que copia e cola, mas aquele que questiona o uso da tecnologia. Nessa contemporaneidade, para que ele não seja refém do uso dessa tecnologia. Acho que esse é um ponto muito importante. Os benefícios são imensos, porque a gente faz processos de colaboração, de cocriação o tempo inteiro, né? A gente tem uma facilidade de acesso a um mundo de informação, mas o que fazer com ela? E aí é importante trazer nesse mundo contemporâneo a mediação docente, o trabalho do docente que reflete sobre aquilo que está sendo planejado na sua aula, para que está sendo utilizado esse aspecto tecnológico, em que sentido? O professor ser um professor mais instigador e não mais aquele professor que está lá para só passar informações e o aluno receber essas informações. Não tem mais esse espaço, não existe mais esse tempo. O professor ele tem que ser o professor instigador, que faça esse aluno ser reflexível. Isso. Professora, e quais são algumas das metodologias ativas mais utilizadas no mundo contemporâneo? Porque o que muito se fala na metodologia ativa é que ela é uma metodologia realmente mais interessante e mais empolgante para a gente aprender com ela. Mas como utilizar e quais são essas metodologias? Você pode me dar exemplos para o professor poder ministrar a sua aula com essa metodologia? Você pode me dar exemplos de metodologias ativas para a sala de aula? Eu queria conversar um pouco mais, mas eu vou tentar ser sintética. Não, pode conversar à vontade. Isso aí é muito importante para os nossos professores. Eu acho que é um momento onde você pode explicar mais à vontade. Porque antes da gente pensar a metodologia, é importante a gente pensar, como nós já estávamos conversando, sobre a abordagem de educação, como a gente pensa a educação. E eu trago um grupo de pesquisa que faço parte agora, que se chama Escolarização Aberta, e que eu acho que o conceito e o trabalho com metodologias ativas dialoga também com essa abordagem da escolarização aberta, que é tudo que estavas a falar, Alexandra, desse professor que mobiliza esse pensar científico, o refletir sobre o cotidiano. Então, eu não queria dar muito receitas, mas princípios que são fundamentais para esse professor desenvolver esse processo de quebrar muros da sala de aula, em que o aprendizado não está apenas nesse aspecto linear, né? Na linearidade de conteúdo, exercício, né? Mas e muito mais propedêutico. Eu acho que trazer este exemplo prático. Eu queria trazer aqui um exemplo de trabalho que fazemos com escolarização aberta, que é o trabalho com projetos, com pesquisação. E é um trabalho prático que qualquer professor faz ao mobilizar perguntas. O que é que você quer pesquisar na sua comunidade? O que é que você quer fazer no mundo? O que é que você quer transformar no mundo? E aí ele vai ficar linkando conteúdos de geografia, história, português, e a partir daí ele vai compreender que os conteúdos que ele estuda em sala de aula podem ser aplicados e têm sentido. A pedagogia de projetos é um exemplo muito prático para trabalhar a abordagem, né, da escolarização aberta, que dialoga com as metodologias ativas, porque o aluno compreende o para que ele está aprendendo aquele conteúdo. Dando sentido ao seu estudo, ao seu aprendizado. Sim, é muito forte isso. Tem algum teórico que eu poderia dizer, que é o Hernández, também, que é um espanhol, só citando espanhol, mas nós temos muitos educadores que também trabalham com esse aspecto. A metodologia de projeto é uma metodologia realmente que envolve muito o aluno e, como você disse, perpassa por todos os conteúdos, dando sentido, porque o mais importante é você fazer que o aluno entenda que aquilo que ele está ali aprendendo
vai fazer sentido para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, quando ele participa desses projetos, aí sim ele vê significado nessa importância, porque ele se torna protagonista, né? E você poderia comentar um pouco sobre essa geração C5? Sim, e isso é fruto da minha caminhada de pesquisa que desenvolvi, não só de estudos teóricos, mas de estudos práticos, de vivências, de aprender e trocar nessa nova relação na educação básica, de troca e de aprendizado. Desenvolvi, publiquei vários artigos e esse conceito está em alguns livros desde a época do doutorado, que terminei em 2014, em que é o jovem que conecta, que está conectado, que cria, que colabora, que coopera e compartilha na rede, que dialoga com vários teóricos da educação, com a pesquisação do Thiollet e com vários educadores, que desenvolvi pesquisas, ações nas escolas, em que eu fui percebendo esse jovem protagonista, professora Alessandra, em que ele não é passivo diante da tecnologia. Não é a tecnologia em que ele vê esse tequinê como oba-oba, mas em que ele compreende a importância dele compartilhar cientificamente o que ele está fazendo na escola, as perguntas que ele faz, em que ele aprende a cooperar com o outro. E, a partir disso, foi desenvolvendo várias abordagens metodológicas, tem uma teoria básica para trabalhar com isso. Desde 2014 venho trabalhando, e mais recentemente numa escola lá no município pequenininho de Porteiras, que estou trabalhando com jovens co-empreendedores. Muito interessante essa proposta. Então, esse jeito de olhar essas juventudes, essa geração C5, mobilizou também eu desenvolver uma abordagem metodológica para trabalhar esses jovens co-empreendedores. Que é a abordagem co-empreendedor, né? Isso. Então, fale um pouco para nós que estamos aqui lhe ouvindo desse co-empreendedor. Obrigada por esse momento da gente contagiar. Cada um de nós, professores, tem seus filhos e suas filhas, que fazemos nas nossas teses, né? Parabéns pelas suas pesquisas também, porque eu acho que esse momento aqui é um fruto do seu trabalho como pesquisa. Então, o fruto do meu trabalho de pesquisa, de mais de 20 anos de pesquisa, é o co-empreendedorismo. Me fale sobre isso aí à vontade, professora, que eu sei que é riquíssimo esse seu momento. O co-empreender, para mim, ele desconstrói o conceito. Ele é uma base freiriana. Primeiro de tudo, eu entrei em vários conflitos teóricos, porque todo mundo dizia que o jovem tem que empreender, tem que fazer startups, criar negócios. Eu disse, mas empreender é inerente ao ser humano. O fazer é inerente a essa juventude. Eles querem criar. Eles já nascem. Os bebês hoje em dia já nascem criando seus canais, seus sites. O que me tocou e trouxe algumas reflexões foi da pedagogia do Paul Singer, da cooperação, das trocas, dos projetos sociais, e que eu trouxe esse diálogo para a educação, para o trabalho com a educação, em que trouxe essa questão do sonho freiriano, né? O que é que você sonha, o que é que você quer fazer na sua comunidade, a pedagogia de projetos. Desenvolvi um trabalho com pedagogia de projetos nas escolas públicas e atualmente estou nessa cidade de Porteiras com essa abordagem em que os jovens se perguntam o que eu quero transformar na minha comunidade. A partir desse sonho, ele pensa, e o que é que eu posso fazer para transformar? Como eu posso integrar a tecnologia? Como essa tecnologia que eu uso no meu cotidiano, porque está na minha cultura, pode me ajudar a eu comunicar, a eu valorizar o patrimônio da minha cidade, a eu ajudar a cuidar dos animais, a eu refletir sobre a degradação do meio ambiente. Então, jovens começam a pensar o porquê
né, de alguns problemas dos cotidianos e como a tecnologia vai ajudar eles a comunicar. E eles aprendem a trabalhar em grupo, eles aprendem a apresentar, a criar canais de podcast. Então, nós desenvolvemos também um canal de podcast como fruto dessa abordagem que desenvolvi tanto na educação básica como também com jovens da pedagogia, em que eles sonham, concebem, implementam, porque como vocês estão criando aqui um canal, eles implementam também um canal para contar as suas pesquisas, para compartilhar isso e para avaliar o que está acontecendo na sociedade. Então, é um trabalho com projetos, com pedagogia de projetos, que vincula a integração das tecnologias, as práticas sociais do seu cotidiano para transformar, tá? É um trabalho de intervenção, tá, na escola básica, em que mobiliza esse jovem protagonista. Eu fico muito feliz em estar trabalhando isso e debatendo isso contigo, professora Alessandra, porque eu acho que é o futuro. É trazer o sentido do que a gente faz na educação. É o real sentido. A gente educa para transformar a sociedade, para ajudar ao bem viver, como Krenar nos diz. O que eu acho importante nesse projeto é o aluno, justamente ele ser protagonista, ele estar envolvido, ele se sentir importante. E quando você fala em podcast, o que é o podcast? Ele bota para o mundo aquilo que ele está produzindo, fazendo, construindo. E ali outras pessoas têm oportunidades de ver e de dizer, eu quero isso também para a minha vida. Eu quero ser essa pessoa transformadora. Porque hoje essas crianças são muito inteligentes. Com essa tecnologia, eles fazem coisas que você, né, fica realmente impactado. E é isso o objetivo. E a gente estimular esses alunos hoje a estar envolvido completamente com projetos que faz a diferença na vida deles. Eu estou aqui com a professora Karine. Quero agradecer a oportunidade que a professora Karine, para dizer, ela foi minha professora no doutorado, tive esse prazer de ter uma pessoa com tanto conhecimento e agradecer por esse conteúdo tão rico que você nos trouxe. Muito obrigada, professora Karine, por esse momento. Muito obrigada, professora Alessandra. Obrigada, Rede Cuca. E que possamos trocar experiências nos dois canais. Sim. Nos dois canais. Muito obrigada. Eu quero aqui agradecer à Rede Cuca, como sempre, abraçando o nosso projeto, a Juve TV, que está aqui sempre com a gente, nos apoiando, e eu estou aqui para agradecer e convidar as pessoas a conhecerem esse equipamento que salva vidas. Então, venham conhecer a Rede Cuca. Ela tem em 5 bairros. Esses bairros são Barra do Ceará, Pici, Janguruçu, José Walter e Mudubim. Então, está aí essa oportunidade para os jovens. Muito obrigado. Professora Alessandra, eu queria pedir permissão, mesmo que corte. Queria pedir permissão, então, para lhe convidar para a gente fazer um debate no nosso canal do IFCast, _UFCA, que é um canal de protagonismo, de jovens co-empreendedores e que possa mobilizar essa troca de podcasts, de informações, e deixo o canal para que vocês possam conhecer e fazermos um debate. Nosso debate é online para que possamos mobilizar esses protagonismos. E isso é que é importante. Nós estamos aqui com o mesmo objetivo, eu e você, divulgar essa questão da valorização dos alunos. Que, claro, que passa pelos professores. Aqui o meu podcast é de professor para professor, que é o que está acontecendo aqui comigo e você, mas o nosso objetivo o foco é os nossos alunos. E é isso que a gente está aqui buscando. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Fala Professor. Muito obrigada. Obrigada, professora Karine.